Uma outra forma de plotar desta forma o gráfico, caso por algum motivo os picos do CIF ele não esteja bem alinhado com os picos da amostra, uma outra forma de fazer isso, plotar o gráfico, é plotar ele separadamente e depois fazer a união dos gráficos. Então, dessa forma, eu ploto o gráfico separadamente, no caso do fosfato. Eu vou plotar ele primeiro. Ploto o gráfico do fosfato. Aqui ele já começa com esse 2, com essas outras configurações de linha aqui em cima e do lado, porque ele já é uma pré-definição já que foi feita no meu Origin. Então eu pego, desmarco aqui, ele some o 2. No caso, eu vou plotar também o CIF, o gráfico do CIF, né? Eu seleciono 2θ e a intensidade normalizada. Faço o plot novamente. Aqui eu não preciso de algumas informações, então eu vou deixar somente o número do CIF, a intensidade normalizada, a legenda eu não vou precisar, também não vou precisar do intervalo e também não vou precisar da legenda. Nesse caso eu vou fazer o dropline, né? Eu seleciono o gráfico clicando 2 vezes, mudo de line para scatter, aplico e vejo como é que ficou, né? Se tiver de acordo com o que a pessoa deseja, então eu posso mudar também essas configurações depois. Então, dropline, eu clico na opção vertical e clico aplicar, dou OK e fica dessa forma. Aqui vai aparecer essa barra, então quando a gente for mudar o intervalo, a gente clica nessa barra inferior, seleciona ela e clica 2 vezes, duplo clique. Então eu consigo mudar o intervalo, nesse caso eu posso colocar de 10 na horizontal, de 10 a 110. E no outro gráfico, no gráfico do fosfato sintetizado, eu posso mudar aqui também, colocar de escala de 10 a 110 e dou um OK. Agora eu vou fazer a junção desses dois gráficos pela opção que o Origin dá. Aqui eu vou mudar a cor para poder eu diferenciar melhor. Então eu vou colocar aqui no CIF, eu vou colocar uma cor diferente, vou colocar um azul, clico fora e agora eu consigo fazer a união. Eu venho aqui em gráfico, juntar o gráfico, venho aqui abrir a opção de diálogo, clico e aparece aqui. Se aparecer mais de um gráfico, aparecer outros gráficos aqui, então eu venho aqui e especifico quais são os gráficos que eu quero que apareçam. Nesse caso, se eu colocar, por exemplo, o gráfico 1, se eu quiser que o gráfico 1 apareça também, eu clico, seleciono o gráfico 1, ele vai aparecer aqui. Mas caso eu queira tirar um outro gráfico que apareceu, eu excluo o gráfico e deixo só os que eu desejo. Aqui a gente vai alterar o número de linhas e o número de colunas.
cada linha está sendo um gráfico aqui. Então, se tivesse mais outro gráfico lado a lado, aqui ia aumentar para 2, é o número de colunas. Então, como eu quero que um gráfico sobreponha o outro, eu vou colocar o gráfico 1 na mesma linha do outro. Então, eu coloco aqui para ficar apenas, que seja criada apenas uma linha e apenas uma coluna. Dessa forma eu posso clicar no OK e aqui ele já me mostra o gráfico. Dessa forma, essas opções elas são plotadas separadamente. Eu posso juntar e arrastar para o lado. E eu já consigo fazer as modificações separadamente. Aqui eu vejo que o layer 1 e o layer 2 é um referente ao gráfico 1 e o gráfico 2. Aqui também aparecem as opções. Caso eu queira modificar o intervalo em que o gráfico do ICSD está, eu vou clicar na opção 2, ou então clico no próprio gráfico e clico no eixo aqui, no eixo embaixo. Clico 2 vezes seguidas, duplo clique. Então ele selecionou o gráfico 2 e assim a gente consegue alterar as propriedades do gráfico. Então eu posso aumentar o eixo vertical aqui, vou colocar para 5 e ele vai alterar tranquilamente. Depois que é feita a alteração, aqui já foi demais. Ponto 1, que é o que estava antes. Eu clico OK. Caso eu queira alterar as propriedades do gráfico 1, eu seleciono ou aqui ou nessa opção, né? Seleciono o gráfico 1, clico novamente aqui. Aí ele vai aparecer selecionado o gráfico 1. Eu consigo modificar as propriedades do gráfico 1. Se eu colocar aqui para 2, ele vai mover o gráfico 1 para a nova escala. Nesse caso eu não quero modificar, eu clico OK. Para alterar as formas geográficas, quer dizer, as formas do dropline, as formas geométricas, eu clico, seleciono novamente, aí eu consigo modificar a grossura da linha, né, da linha vertical. Eu sempre é bom deixar uma linha fina mesmo para poder só indicar onde ela está. Aqui eu consigo modificar os símbolos. Eu posso deixar um quadrado aqui. Posso modificar da forma que eu achar mais pertinente. Ok, posso mudar a cor, tudo certinho. Acho que é só. Qualquer coisa é só me perguntar.